ó Deus de Israel. Aqui estamos nós, Senhor, sempre prontos para te invocar, porque está sempre pronto a nos ouvir. Nós dependemos do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é a única fonte de salvação e vida. Quero agradecer pela oportunidade de vir aqui, estar na sua presença, falar do teu nome, invocar o teu nome e saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros e nos lava com teu sangue. Lava nossas mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. O nosso consciente, inconsciente, o nosso subconsciente, que seja lavado pelo teu sangue, purificado. Nossos pensamentos e sentimentos, precisamos que sejam lavados com teu sangue. Nos limpa e nos purifica. Deus, eu peço que nos perdoe, que nos ajude. Que a tua unção seja derramada sobre nós. Precisamos de unção e de poder. Nós dependemos da tua presença. Senhor, se não assumir o controle da reunião, então não vamos obter nada de bom, porque tudo que vem do homem pode não ajudar muito, no máximo melhorar, mas nós não queremos melhoras, nós queremos mudanças. Nós queremos viver o sobrenatural e por isso estamos buscando o que é sobrenatural, que é o Senhor. Aquilo que é invisível aos nossos olhos. Nos cobre com teu sangue. E venha ao nosso encontro e derrama graça, unção e poder. Deus, eu peço que o Senhor esteja aqui. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço toda a obra do mal, toda a obra do inferno contra nós. Eu desfaço agora em nome de Jesus. Toda inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, palavras contrárias, obras diabólicas contra nós, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo todas as arquitetações malignas contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós, sobre nossas mentes, sobre o nosso povo, sobre a igreja. Prepara os corações para receber a tua palavra, que as mentes sejam limpas. Assuma o controle do trabalho. Deus, muito obrigada por tudo. E eu peço que quando o teu povo sair aqui, saia muito abençoado e renovado, para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova, e ela já está surgindo, em nome de Jesus, amém? Por gentileza, se sente, por favor. Diga comigo, não adie a semeadura. Diga, dê à luz a um novo projeto, assumindo uma nova responsabilidade. Ok. Vamos para Eclesiastes 11. Nós vamos ler do 1 até o 6. Muito interessante essa passagem. Eu vou ter que ir por partes, porque cada um podemos tirar algo importante. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Na tradução Almeida Corrigida diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu vou parar aqui um pouco. Grão no hebraico significa pão, pão. Esse grão que significa pão, é um grão usado para panificação, então deve ser trigo. Essa passagem tem a ver com acontecimento. Eu já falei bastante dessa palavra. E ela é muito especial. Algo que acontecia anualmente
no Egito. Quando o Nilo transbordava, ele inundava as terras. E os donos das terras tinham o costume de pegar grãos, sementes e lançar sobre as águas. E a ideia é que qualquer pessoa que não estava acostumada com aquilo, tinha que aqueles grãos ficavam lá esquecidos e soterrados, esquecidos. Mas no devido tempo vinha a colheita. E não havia perda. Então, aos olhos de muitos, não era um tempo favorável para se plantar. As condições não eram favoráveis. Mas eles faziam isso e funcionava. E então foi deixado esse conselho para nós. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrar. Planta, lança a semente, nesse momento que parece que não é favorável, porque no devido tempo você vai ter a sua colheita. Então, a instrução, essa palavra do começo ao fim, ela nos dá a direção para agir em condições desfavoráveis, difíceis, porque o grande problema da maioria das pessoas é que elas não querem custo, dificuldade. Então elas ficam esperando um momento fácil, um momento que pareça condições favoráveis, fáceis, para ela poder tomar uma atitude, assumir algo na vida dela, quando não tem, ela não tem, quando ela não tiver nenhuma dificuldade. É por isso que tem um monte de gente fraca. Porque eu gosto de lembrar que quando você faz só o que é fácil, você permanece fraco. E tem gente que passou a vida e tem vivido assim, alguns vão morrer dessa maneira. Quando se depara com um obstáculo, para. Uma dificuldade, para. Encontra uma barreira, para. Fica olhando. Esperando as coisas ficarem mais fáceis. Aí eu vou agir. Quando acontecer isso aqui, que ficar mais fácil e tal, eu vou lá e faço. Quando acontecer aquilo lá e ficar mais fácil, não sei o que, eu faço. O que você está esperando? Estou esperando ficar um pouco mais fácil. O que você está esperando para agir? Estou esperando as condições favoráveis. Bom, então se nada estiver favorável, se só você encontrar dificuldade, você não vai agir? Tem gente que é assim. Ele não age. Ele tem dificuldade de atacar, de dar passos, de agir, de enfrentar. Se for para ele enfrentar alguma coisa, ele já recua. Falar, agir, argumentar sobre algo que ele quer, que Deus está motivando. Ele não vai. Por isso que a vida dele fica parada. Como é que você vai dar à luz a um novo projeto se você não assumir uma nova responsabilidade? Mas esse é o problema. Muitos não querem assumir responsabilidade. Não quer uma nova responsabilidade. Por vários motivos. Comodismo, passividade, medo. Por aí vai. O medo de encarar algo, de enfrentar algo. Aquele medo que bate se não der certo, se não acontecer, e não sei o quê.
Se eu fracassar, esse é um grande problema do ser humano, porque, na verdade, todo mundo devia ter dentro do seu espírito esse pensamento. Eu vou fazer dar certo. Se Deus está me mandando dar esse passo de fé, eu vou dar e eu vou fazer dar certo. Porque quando Deus, tudo bem, não estou falando de, quando Deus não está numa coisa, você pode fazer de tudo que aquilo está fadado ao fracasso mesmo. Eu estou falando aqui hoje daquilo que Deus está dirigindo as pessoas através da palavra. Então, quando Deus nos dirige a fazer algo, você tem a sua parte naquele negócio, que é colocar toda a força necessária para fazer aquilo dar certo. É a força espiritual, é o seu comportamento diante da situação, o investimento naquela situação, você se doar, se especializar, melhorar naquilo que é necessário, dar o que aquilo está pedindo. Então, a direção era essa. Atire o seu pão sobre as águas, porque depois você vai encontrar, no devido tempo você vai ter a colheita. Eu fico vendo, às vezes há coisas que a gente começa a plantar agora, e que realmente você não vai colher amanhã, mas você já está plantando. Há responsabilidades que nós assumimos hoje, que às vezes nós não vamos desfrutar dela amanhã, mas vai chegar o tempo de você desfrutar daquilo. Mas um dia você tem que começar a lançar essa semente, porque senão você nunca vai colher. Se você não começar a dar esse passo de fé, como é que você vai ter para colher algo que você não plantou? Você não vai colher algo que não plantou, você vai colher o que você plantou. E se você ficar esperando as circunstâncias ficarem facinhas, favoráveis para você começar a agir a sua fé e plantar a semente naquilo que você precisa, talvez nunca plante. Está entendendo isso? Amém. Talvez nunca haja. Nunca. Tem coisa na vida que se você não colocar realmente força, você não tem apoio. Não vem motivação externa. Às vezes, a visão que se tem aqui não vai funcionar. Então, quando o Nilo transbordava, inundava as terras. O povo aproveitava aquele momento, os donos das terras, para jogar a semente. E logo, no devido tempo, melhor dizendo, eles tinham uma boa colheita. Mas eles tinham essa disposição de lançar a semente, que é o que muita gente não tem. Não tem a disposição de fazer o que é necessário, e há coisas que você está plantando hoje, que realmente você vai desfrutar disso mais tarde, mas vai desfrutar. Vai chegar o tempo de você desfrutar. Mas se você não começa a plantar, então nunca terá nada para desfrutar. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Isso é muito importante. Escuta, não para de semear na vida dos outros. Aqui falou, você semear num projeto, numa coisa, mas também semear na vida de pessoas. Porque pode vir um tempo de desgraça, essa desgraça não vai ter poder sobre você. Não vos canseis de fazer o bem, como diz a Bíblia, de fazer o que é certo. Tem gente que é muito egoísta, e se ele tiver que estender a mão para alguém, a pessoa pode esquecer. Ele não semeia na vida das pessoas, ele não é de plantar, assumindo novas responsabilidades,
dando passos de fé, ele não planta na vida do outro. E a Bíblia está dizendo, nós devemos repartir, semear na vida do outro. Porque tudo que você planta na vida das pessoas, você terá para colher no futuro. Aquilo vai repercutir em bênção para a sua vida e para a vida dos seus. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul ou caia para o norte, onde cair ficará. Quer dizer, tudo isso que está sendo dito aqui, é como aqui, as nuvens estão cheias de água, vai chegar a hora que vai chover. Se uma árvore cai, ela vai ficar. É exatamente assim que acontece. Então, se você planta na vida do outro, você vai colher. É assim mesmo que acontece. Se você lança a tua semente sobre as águas, você vai ter a colheita daquilo. É assim que acontece. Isso é fato. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Isso é um problema. Que é o que nós falamos. Quantas pessoas que têm adiado decisões? Quantas pessoas que não há meio de dar um passo ousado na vida? Porque fica olhando. Ele depende de opiniões, ele depende das facilidades da vida. Ele fica em busca daquilo que é mais fácil para ele fazer. É por isso que ele não se realiza. Porque ele não enfrenta e não encara mesmo os desafios. Então, ele fica observando o vento, ele não planta. Ele fica observando as nuvens, ele não colhe. Porque ele vai à base do olho, ele não vai à base da fé. Então, ele não age. Ele vai à base de informações, cálculos, estatísticas, não sei o quê. A palavra vem e impulsiona ele a dar o passo de fé. Mas não tem coragem. A pessoa olha para cá, olha para lá, menos para a direção que ela devia olhar. Quem fica à base do olho e não da fé, não age mesmo a fé. E muita gente está com a vida parada. Está perdendo oportunidade. Oportunidade que vem, vai embora. Elas têm oportunidade na vida da gente que passa uma vez, depois não volta. E por covardia tem gente que perde. Quantas vezes eu vi gente perder coisas muito, muito boas, por medo de encarar, por covardia. Pesou mais o custo. A pessoa ficou parada. Ela não tomou atitude. Ela não agiu a fé dela. Ela perdeu. Tem coisa que passa na vida da gente uma vez. Tem oportunidade que Deus nos dá de vencer, que se você não pegar, você perde. E não é porque Deus colocou no seu caminho uma oportunidade que ela vai ser fácil. Ou porque Deus te mandou fazer alguma coisa que aquilo vai ser fácil. E às vezes as pessoas desistem porque elas já começam a olhar para as dificuldades. Quantas pessoas que, lamentavelmente, ao invés de estarem seguindo em frente, e realmente agindo a fé, dando passos de fé, se envolvendo com coisas que têm importância, que vão levantá-las, elas estão olhando para trás. Elas estão, ao invés delas andarem com gente que é mais espiritual do que elas estão se envolvendo com gente que é menos espiritual do que elas. Ao invés delas se envolverem com coisas que vão ajudar, levantá-las e elas vão construir algo de importante, elas estão envolvidas com coisas que passam. Muitas que um dia estiveram no propósito da vida já saíram, na missão já saíram, estiveram no caminho certo, já não estão mais, estavam envolvidas na direção certa, caminhando na direção certa, não estão. Quantas vezes eu vejo gente voltando a se relacionar com gente que não saiu do lugar? Outro dia eu estava pensando nisso, sábado eu estava pensando nisso.
de gente que às vezes a gente encontra, que volta a se relacionar com pessoas que não saíram do lugar, que a vida não mudou, que a cabeça não evoluiu, que o assunto é o mesmo, e a pessoa que já estava tão longe, numa distância tão grande, de repente, vai caindo, e quando ela se entrega mesmo, aí ela começa a buscar aquilo que é do passado, coisas que não foram boas para ela, amizades do passado, ideias que deveriam ter ficado no passado, visão que deveria ter ficado no passado. Entende o que eu estou dizendo? A pessoa se perde. Quantas vezes eu vi gente que foi tão longe, que nunca imaginou que iria tão longe, e hoje está ficando tão para trás, e você vai vendo a pessoa quando ela vai ficando mesmo, quando ela começa a buscar as coisas que deveriam ter ficado lá atrás. Ela começa a buscar, ela começa a ir em busca de coisas que não favoreceram, que não foram boas, que não são exemplo. Ela começa a se relacionar com gente que não é exemplo, não foi exemplo antes, não é hoje, não construiu nada antes, não construiu hoje, é a mesma cabecinha. Mas isso mostra que, na verdade, a cabeça da pessoa nunca mudou. A cabeça dela sempre esteve lá. Por algum motivo, ela até conseguiu ir, mas, na verdade, ela voltou porque está enraizado dentro dela. É por isso que esse tipo de gente não prevalece, não se estabelece na vida. Não se estabelece. Porque não adianta nada você ir longe, a tua cabeça continuar pequena. Sempre se envolve com coisas menores, com coisas insignificantes. Quantas vezes eu vejo gente com essa cabeça? Tem um monte de pessoas que até hoje brigam pelas coisas mais sem sentido, compram briga por nada, de coisas sem sentido, defendem causas falidas, se envolvem com as coisas mais medíocres, mais insignificantes, mas ela diz que quer coisa grande. Como é que você vai realmente viver coisas grandes se a tua cabeça é imatura? Se o seu comportamento é imaturo? Se você é levado por qualquer conversinha e por sentimentos e sentimentos, como é que você vai longe dessa maneira? Às vezes até consegue algumas coisas, mas o espírito não deixa a pessoa estabelecer aquilo, porque ela não tem um espírito elevado, ela tem um espírito medíocre. Então não vai. Por isso que a Bíblia fala que se você não muda o seu modo de pensar, você não muda o seu modo de viver. Você pode até fazer algumas coisas, mas se você não mudar, você vai voltar, como eu sempre falo. Você quer ser patrão? Você não pode pensar como um funcionário. Você não pode. Você quer ser patrão, mas você pensa como funcionário. Como é que você vai tocar o seu negócio? Você não toca. Não tem como. A pessoa ganha um pouquinho, ela vence um pouco, ela já começa a esquecer de onde Deus a tirou. Começa a deixar aquilo ir além do que deve. Se perde. Ela deixa de priorizar aquilo que deveria ser importante e começa a dar prioridade a coisas que não são importantes. Tem muita gente que não sabe lidar com as bênçãos que Deus dá a ela, que o Senhor dá a ela. O Senhor dá a bênção para ela, ela não sabe lidar. Por isso que ela perde. Ela não sabe segurar, não sabe valorizar, ela não sabe lidar. Ela deixa subir a cabeça. Ela se perde. E é por isso que você vê tanta gente vivendo de altos e baixos. Mais baixos. Porque o espírito dela não muda. Deus quer levantar as pessoas. Deus tem trabalhado para levantar. Mas Deus quer que a gente não perca o equilíbrio. Que a gente saiba exatamente onde estamos, saibamos onde estamos pisando. Você tem que saber onde você está pisando. Como diz ainda em Provérbios. Onde você coloca o seu pé.
Porque dependendo do lugar que você colocar seu pé, você vai se arrebentar. Não vai dar certo. Como não dá para muita gente. Não funciona. Quantas pessoas que poderiam estar muito além, mas não estão e não tem como estar, porque a cabeça não tem sido programada para lidar com aquelas coisas que tem tudo para prosperar na vida, mas em função da cabeça. A pessoa não coloca a cabeça dela no lugar. E como não adianta. É uma coisa que eu vou bater até o fim da vida, porque isso é bíblico. Se a cabeça da gente não funcionar da maneira correta, nada na nossa vida vai funcionar. Nada. Tem gente que tem sido derrotado em função da maneira de ver a vida, de pensar, de conduzir, por intermédio da maneira que ela, pelos pensamentos dela, a forma dela ver as coisas. Ela não amadurece no lidar com as coisas, no lidar com o dinheiro, no lidar com os negócios, lidar com a vida. Ela não amadurece. Ela não dá lugar ao amadurecimento. Tem várias coisas que ela já fez, várias vezes que ela sabe que não funciona, não funcionaram, e ela continua fazendo. Então você vê que não amadurece, não basta quebrar a cara uma vez, passa a vida quebrando a cara e fazendo a mesma coisa, porque ela não para trabalhar aquilo. Peraí, eu não posso pensar desse jeito, eu não posso conduzir assim a minha vida. Senão não vai. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Escuta, a gente tem que ter dentro da cabeça da gente o seguinte: eu vou plantar boa semente, eu vou dar condições a Deus para agir, porque eu sei que eu vou colher. Eu não vou entender sempre, ou na maioria das vezes, a maneira de Deus trabalhar. Mas fato é que Deus sempre está trabalhando para o nosso bem. Você pode não estar entendendo quando Deus está dizendo, olha, é assim, ou quando Deus silencia. Mas se você está buscando a Deus, se você está plantando em Deus, da mesma maneira que você não vê o bebê sendo formado no ventre, mas todo mundo sabe que tem, a mulher está grávida, está sendo formado um novo ser lá dentro. Você não sabe de que jeito. Você não está vendo a olhos nus. Está invisível aos seus olhos. Mas o novo ser está sendo formado. Então, às vezes nós não estamos vendo as coisas, mas coisas estão sendo formadas, novas coisas estão sendo trabalhadas por Deus para nos abençoar. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Eu vejo como maravilhoso. Deus está falando, ó, você não pode parar. Você não pode parar de dar passos de fé. Você não pode parar de agir a sua fé. Você não pode parar de crescer. Eu poderia te dar uma infinidade de versículos que a Bíblia diz para você não parar de crescer. Cresça, 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 cresça em tudo. Cresça, cresça, amadureça, cresça, amadureça. Não pare, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Quer dizer, deixa o que se foi, avança, avança, continue, cresça, planta de manhã, planta à tarde, porque você corre o risco de colher os dois. Um é certo que você vai colher, ou da manhã ou da tarde, mas você ainda corre o risco de ser abençoado com os dois. Então você não pode parar. Você não pode parar de crescer na sua mente. Quando vem aquele pensamento antigo, não quero isso aqui. Aquelas ideias antigas, não quero isso aqui.
Aquela forma de pensar, não, 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 não. Isso aqui não, isso é coisa do passado. Aquela ideia de que, acho que, não, 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 isso é coisa do passado. Coisa da velha fé, do velho espírito, da velha visão. A gente tem que tomar cuidado com aquela nostalgia, aquele dia em que você, porque o passado, não vivam de passado. Deixem o que se foi. Para ser muito franca, tem coisas do passado que tem muita coisa que tá bom, a gente até pode lembrar que foi legal e tal, mas tem muita coisa que não te acrescentou e não acrescenta. Tem ideias, tem visão, tem comportamento, tem amizades. Que você volta, você encontra com a pessoa, a cabeça é a mesma, o assunto é o mesmo, a visão é a mesma, o comportamento é o mesmo. As conquistas, se é que teve alguma, são as mesmas. A pessoa está do mesmo jeito que você deixou ela lá atrás. E a pessoa que já foi tão longe, às vezes, começa a retroceder para ir parar no mesmo lugar que aquela criatura que parou no tempo lá há muito tempo. Lá parou no tempo. Quanta gente que faz isso com a vida. Quanta gente que para de plantar boa semente. Para de agir a fé, para de sonhar, plante de manhã sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa. Não pare de sonhar, não pare de desejar, não pare de lutar pelo seu sonho, não pare de dar passos de fé, não pare de plantar boa semente, não pare de lutar. Você não pode parar, é de manhã, é à tarde, não aceite esse não, resista, planta agora, planta novamente, insiste nisso aqui, assuma uma nova responsabilidade, dê à luz a um novo projeto, assumindo com coragem essa responsabilidade. Para de esperar que as situações sejam fáceis, favoráveis, não tenha dificuldade. Vamos, planta. Ai, está difícil, planta mesmo, meu filho, mas está tão difícil, planta à tarde também. Mas está tão difícil, planta de manhã, planta à tarde, porque você corre o risco de colher as duas semeaduras. Planta, que planta, ou seja, haja a sua fé. Faça o que tem que ser feito. Você está achando que alguém vai facilitar as coisas para você? Ninguém vai facilitar nada para nós. Se puder atrapalhar, tem muito que atrapalha. Você acha que alguma coisa, mas Deus mandou, me deu essa direção, está tão difícil. É assim mesmo. Nós temos as nossas guerras, sempre teremos. O diabo não quer que você progrida. O diabo quer você frustrado. Essa é a realidade. O diabo nos quer frustrados. O diabo nos quer abatidos, parados no tempo, decepcionados, nos sentindo rejeitados, e incapazes de vencer. Todos esses sentimentos provêm do capeta. Ele quer que você se sinta inferior, incapaz de vencer. Ele usa pessoas para dizer que todos os seus projetos são falidos, que esse vai ser mais um falido, que você não é capaz de fazer isso, não é capaz de fazer aquilo. Ele usa das mais diversas situações para te colocar lá no chão. E aí, você começa a acreditar naquilo, que você é aquele nada mesmo. Mas aí, se você virar, botar na tua cabeça, peraí, mas Deus opera no nada. Deus opera onde não há nada mesmo. Eu vou dar condições para Deus e Deus vai me abençoar. É isso que eu vou fazer. Eu vou agir com sinceridade no meu coração. Não essa sinceridade de boca, que muitas vezes as pessoas querem, eu sou sincero, eu estou sincero, agora eu sou sincero, mas a conduta mostra que não é. Quando nós falamos de sinceridade, é uma sinceridade lá do espírito. Lá do espírito. Primeiramente, uma sinceridade com Deus. É quando você decide dentro de você, eu vou agradar a Deus. Eu vou fazer o que Deus espera de mim. É isso que eu vou fazer.
Eu não vou me enganar com enganos, com engodos, porque o maior enganado é a própria pessoa. A pessoa se engana, a Bíblia diz. Quando ela finge ser uma coisa que ela não é. E ela mesmo se trai através das suas atitudes. Uma coisa é você falar, outra coisa é você ter um comportamento que condiz. É outra coisa. Então, nós precisamos ter esse comprometimento de mudar aqui em nós. Trabalhar o que tem que ser trabalhado aqui em nós. Porque palavras por palavras não serve para nada. Dizer eu mudei. Entendeu? Eu mudei. E eu mudei. Você mudou? E seu comportamento? É o seu comportamento que vai mostrar. São as atitudes que mostram isso. Não as nossas palavras. Isso não adianta. Então isso tem que entrar. Quando você coloca lá dentro do seu coração, não, eu não vou mais ser assim. Eu vou ser realmente uma pessoa sincera com Deus. Porque quando você é sincero com Deus, você vai mostrar isso aqui fora. Eu vou ser correto naquilo que Deus espera de mim. E Deus vai te honrar. Então, planta a boa semente, planta a boa semente de manhã e à tarde. Ou seja, não cansa de fazer o que é bom, não cansa de fazer o que é certo, não cansa de dar passos de fé, não se canse de lutar por aquilo que você sabe que é para você. Insista, invista. E não se envolva com coisas que distraem, que desfocam, que tiram você da direção, que roubam a sua atenção. Quantas coisas que vêm na nossa vida e estão roubando a nossa atenção. E isso será a nossa destruição. Não deixa coisas que não têm o menor sentido roubarem a sua atenção. Permaneça focado na coisa certa. Você tem um propósito, você tem um projeto, você está no propósito, tem uma missão. Deus te chamou para algo, fica focado nisso. Tem coisa que não é para nós. Tem coisa que não é. A gente tem que saber aquilo que é para nós e aquilo que não é. Tem ambiente que não é para nós, que não funciona para nenhum de nós. Tem lugares que não é para você estar. Amigos que podem ter funcionado lá, mas não funciona mais hoje. Eles não vão acrescentar, eles vão te distrair, eles vão roubar a sua atenção, eles vão roubar o seu foco, tirar você da direção. Tem ideias, tem coisas que não são mais para você. E você tem que saber disso. Porque se você não souber onde você coloca o teu pé, quem vai saber? Quem é que vai saber? Tem coisa que não adianta, eu posso até a minha carne querer. Coisas que, presta atenção no que eu estou dizendo, que não tem nada a ver com pecado. O que eu estou falando, estou aí falando de coisas que tem a ver com pecado. Estou falando que tem coisas que não é, você não está pecando, mas não está te ajudando. Entendeu? Você vai falar assim, mas isso não é pecado, filho, não é pecado, mas não está te ajudando, não está te conduzindo bem, não está te direcionando bem. Tem coisa que realmente não é pecado, mas o que pecado tem? Não tem pecado, filhinho, não tem pecado, mas acontece que não está sendo bom para você, não vai ser bom para você. E nós temos que saber. Então tem coisa que eu posso querer, não tem nada a ver, não é pecado, é nada, mas não é para mim, não é para o meu chamado, para o meu ministério, para o propósito da minha vida. Que não vai funcionar, não casa, não funciona. Não tem como. E a gente tem que ter esse entendimento. Olhar para aquilo e falar, não, isso passou na minha vida. Passou.
Naquele tempo, pode ter funcionado, pode ter sido legal, mas hoje não é mais. Não é mais. Tem gente que a fé não bate com a sua hoje. Então a visão daquela pessoa não vai te ajudar. A ideia dela não vai. Tem gente que ela não tem nem para ela, o que ela vai acrescentar na sua vida? Ela não tem nem para ela, nem a vida dela ela conseguiu mudar. Tem gente que vive na ninharia e se envolve só com ninharias. Tem gente que as amizades é tudo cabeça pequena. E aí você vai voltar para isso. É com quem você começa a falar, se relacionar. Todo mundo tem seus momentos de carência, de nostalgia, de solidão. E nesse momento você tem que tomar cuidado, porque você pode fazer besteira. De se sentir inseguro e querer uma opinião. E às vezes você vai pedir opinião para quem não vai te ajudar. Para quem não tem nem para si, direção nem para a própria vida. Nem para a própria vida. Olha, eu não planejei ir nessa linha de assunto aqui, não. Sinceramente, até eu estou surpresa, porque eu não ia gastar tempo com isso. Não tinha nem isso na cabeça. Então, se nós estamos gastando tanto tempo com esse mesmo assunto, deve ter gente aqui se envolvendo com aquilo que não vai te ajudar em nada. Nem 0,5% vai acrescentar na sua vida. Mas vai tirar. Vai tirar. Olha, minha gente, Deus nos dá condições de ir além. E quando Deus nos coloca para subir, é para subir. Não é mais para descer. E dependendo com que você se envolve, pessoas, você começa a descer. E quando Deus nos dá, é subida aí, meu filho, é para cá, vai embora. Não funciona mais algumas coisas. Se um dia funcionou, não funciona mais nesse tempo. Então nós temos que ter entendimento do Espírito para fazer as escolhas certas para a nossa vida e saber onde a gente bota o pé. Focar nas coisas que Deus tem colocado diante de nós, que é coisas grandes, coisas para você ir além, para você evoluir mentalmente, espiritualmente, conquistas. Então você tem que se envolver com coisas que vão te levantar. Exatamente isso. Exatamente isso. Para começar, a gente tinha que ter assim, sem emocionalismo nenhum. Isso não acrescenta tesourão. Isso aqui soma na minha vida? Não, tesourão. Essa pessoa, ela soma? Não, tesoura. Mas bicho, sim, sem emocionalismo. Sem sentimentalismo, sem preguiça. Acrescenta, soma. É uma coisa. Não corta. Tira. Não traz nada de bom? Não serve. Esse outro mal de cristãos. Eles não sabem agir, muitos, na razão. Vai à base de emoção, de coração. E o coração é enganoso. É enganoso. Então, quando você conduz a sua vida à base de coração, você vai se enganando mesmo, você vai se perdendo, você vai se envolvendo com coisas à base da emoção, porque aí você não consegue romper, você não consegue falar não, você não consegue se distanciar, porque o seu coração não deixa, mas a vida, se você quiser uma vida bem-sucedida, você tem que aprender a dizer o não, a se afastar, a tesourar, a cortar da sua vida. Tem uma passagem na Bíblia, que o dono de uma vinha chegou para o empregado e falou, tem uma figueira lá, que está há 3 anos, não dá um fruto sequer, não rende nada, vai lá e corta ela.
Que ela só está ocupando, está escrito assim, ocupando espaço na terra. Está só sugando da terra, não dá nada. E tem gente que é assim, só suga, não dá nada. E quantas vezes Deus está dizendo, corta isso da tua vida, larga de viver na preguiça, segue seu caminho. Você quer construir uma vida bem-sucedida? É exatamente assim. Oh, bispo, mas isso é radical. Mas escuta, estude a Bíblia e você vai ver. Os heróis da fé tomaram decisões radicais. Vai ver Jefité quando fez o voto. Ele entregou a filha. Ele viu a filha chorar diante dele. Mas ele não deixou de agir a fé dele naquilo que era preciso. E assim por diante. Vai ver o Davi quando não tomou as decisões que devia com os filhos. Que bagunça que virou a casa dele. Então não adianta. Aquilo que nós temos, as decisões difíceis precisam ser tomadas. Há rompimentos que precisam acontecer. Há coisas que muitos estão, atitudes que muitos estão tomando, ao invés de avançar, estão fazendo o caminho de volta. Ao invés de ir para a terra prometida, estão voltando para o Egito com as escolhas, com as atitudes, com o comportamento, com as amizades, com não sei o quê. Não funciona isso. Você não faz o caminho de volta, você tem que seguir. Então, Deus está falando sobre plantar. Plantar de manhã, plantar à tarde, plantar boa semente, fazer o que é certo, o que Ele espera, tomar atitude de fé. Não esperar que as coisas estejam facinhas, isso, aquilo, favoráveis, vá agindo a sua fé, porque é agindo a fé que Deus vai abençoando e as coisas vão acontecendo. Tem coisas que se você não começar a plantar agora, como é que você vai colher depois? Há passos que se você não começar a dar agora, como é que você vai chegar onde você quer? Tudo começa com o primeiro passo. Tudo começa com o primeiro passo. Como você vai chegar lá se você não der o primeiro passo? E o segundo e o terceiro e vai. Como você vai colher se você não lançar semente? Mesmo em tempos difíceis. Não vai. Então a Bíblia está dizendo, não fique à toa, não deixe as suas mãos paradas. Planta de manhã, planta à tarde, insiste no propósito, no projeto, no teu negócio, naquilo que você quer para a tua vida. Insiste, não, é de manhã, é à tarde. Porque você pode colher das duas semeaduras e no mínimo, você vai colher uma delas. Mas pode colher as duas também, como diz a Bíblia. Você pode colher das duas. Isso é maravilhoso. Você corre o risco de colher das duas, a consequência é colher as duas. Pode ser colher um só, mas pode colher os dois também. Por isso que a Bíblia está dizendo, não dê suas mãos à toa. Não pare de crescer, não pare de evoluir, mental, espiritual, na sua vida em geral. Continue andando, continue agindo, insistindo. Você sempre vai encontrar barreiras, mas elas não podem te parar. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com o seu propósito nas mãos. Aí você sabe bem, certamente, o que o Espírito Santo está dirigindo a sua vida. Sendo assim, cabe a você colocar a cabeça e agir conforme a direção dada pelo Espírito. Que eu amo ouvir a palavra de Deus.
Não tem nada mais sábio que nos conduz sabiamente na vida do que a palavra de Deus. Nada. Deus sabe o que acontece no oculto da vida de cada um. Aquilo que ninguém está vendo. Mas Deus sabe. E Deus fica lutando para nos colocar no caminho certo. Nos colocar nos trilhos. Por quê? Porque Ele quer nos abençoar. Porque toda atitude correta que a gente toma, a tendência disso é você ser bem-sucedido, ser abençoado. No nome de Jesus. E isso é maravilhoso. Plantar. Deus está falando sobre plantar. Plantar, agir a fé, dar passos ousados. Avançar em direção ao seu propósito, ao seu projeto. Dar à luz um novo projeto. Assumindo uma nova responsabilidade. Não fuja de responsabilidade. Você quer ser grande na sua vida? Você quer coisa grande? Assuma a responsabilidade. Tem que ter coragem, não pode ter preguiça, não pode ter medo. Tem que assumir responsabilidade. Uma nova responsabilidade. Você já assumiu responsabilidade? Assuma uma nova. Ah, porque eu quero isso. Não vai ter nada a mais se não assumir uma nova responsabilidade. Não vai. Você quer mais sem ter que assumir nada? Não tem como. Você quer mais, tem que assumir mais. Tem que ousar. Levanta o seu propósito ao céu e clame forte a Deus, porque Deus quer nos dar vitórias. E Deus vai nos dar vitórias. Senhor, passa do teu sangue sobre o teu povo, Senhor amado. E eu quero nesse momento, Senhor, repreender todo espírito passivo, acomodado, incrédulo, negativo, preguiçoso, imaturo, inconstante, volúvel, nostálgico. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo toda força maligna que queira roubar a vida dessa pessoa, a mente, o entendimento, a visão, a fé. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu repreendo bloqueio mental, cegueira, preguiça de pensar, preguiça de agir. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, opiniões negativas, visão negativa, uma visão incrédula, medrosa. Eu repreendo em nome de Jesus essa incredulidade, esse medo, em nome de Jesus Cristo. E eu quero determinar sobre a vida dessa pessoa o espírito ousado, corajoso, determinado, em nome de Jesus. Eu determino ousadia, coragem, poder de reação sobre a vida dessa pessoa. Oh meu Deus, levanta ela com poder agora. Vai dando ideias novas, projetos novos, direção, entendimento, força. Oh meu Deus, que ela assuma uma postura firme, que ela assuma uma nova responsabilidade, que ela dê passos de fé, que ela não fique parada no tempo, que ela haja a fé dela, que ela não se acomode. Oh meu Deus, o Senhor está dizendo: não ceda à preguiça, não ceda ao medo, não ceda à covardia, não ceda. É agora. Dê passos de fé, haja fé, suba degraus, avance na direção das vitórias, em nome de Jesus Cristo. Vamos em frente o que for preciso. Não espere que as circunstâncias sejam favoráveis, fáceis. Não espere facilidades. Haja sua fé. Deus de Israel, levanta o teu povo, Deus. Levanta com força, dá coragem, dá autoridade. Ajuda essa pessoa a romper, ajuda ela a agir, ajuda ela a fazer o que é preciso. Ajuda ela, meu Deus, a não ser mais guiada por coração, mas pela fé. Que ela haja, meu Deus, que ela dê os passos ousados de fé. Deus vai abençoar
abençoando o teu povo. Vai materializando todos os projetos de conquistas. Materializa os sonhos, materializa os projetos, materializa os desejos, materializa, meu Deus, honra a fé dessa pessoa, entra em ação na vida dela, meu Deus. Eu não sei o que ela projetou para 2014, mas entra em ação e honra a fé dela, abre essa porta, dá vitória a ela, Deus. Eu repreendo o espírito do desemprego, o espírito da miséria, da falência, do endividamento, da vergonha. Vai desalojando aí agora. Espírito da vergonha, espírito da vergonha, espírito do desemprego, da humilhação, da derrota, do fracasso, do endividamento, da falência. Eu ordeno agora, eu ordeno, saia, em nome de Jesus Cristo. Tudo que amarra a vida profissional, econômica dessa pessoa, tudo que amarra os projetos dela, tudo que tem amarrado a vida dela, eu dou uma ordem. Tudo que vem amarrando a vida econômica, profissional, financeira, eu dou uma ordem, saia, em nome de Jesus agora. Eu dou uma ordem, o que tiver provocando, amarrando, atrapalhando, criando barreiras na vida profissional dessa pessoa, vai desalojando agora, vai desalojando do trabalho, vai desalojando da vida econômica, da vida financeira, vai desalojando agora, vai desalojando agora. Deus aloja legiões de demônios, casta de demônios, potestades do inferno, espírito da falência, da derrota, da miséria, da vergonha. Eu dou uma ordem agora do desemprego, saia, 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 em nome de Jesus agora. Eu quebro toda maldição da vida financeira dessa pessoa, na vida econômica, toda maldição, todo praguejamento, todo ritual maligno, toda força diabólica que tem amarrado as finanças, o dinheiro, os projetos, eu quebro, eu anulo, eu cancelo em nome de Jesus. Eu ordeno, saia em nome de Jesus. Eu determino prosperidade na vida dessa pessoa, portas abertas, dê em nome de Jesus Cristo. Eu determino prosperidade. Eu determino que a vida financeira, econômica, profissional dela ande. Eu determino em nome de Jesus o melhor dessa terra. Eu determino em nome de Jesus os projetos dela realizados. Uma mudança radical em nome de Jesus. Muda, meu Deus, a vida econômica dessa pessoa. Muda, Jesus. Muda a vida financeira dela. Muda, meu Deus, abre as portas. Abre as portas, meu Deus. Tira da mão do ímpio, põe na mão do justo. Deus, engrandece o teu nome. Faz justiça na vida dessa pessoa. Meu Deus, eu te peço hoje, para a glória do teu nome, uma mudança total na vida econômica dela. Uma mudança total, meu Deus. Uma mudança total na vida econômica. Uma mudança total na vida econômica. Jesus, uma mudança total, meu Deus. Muda o quadro financeiro. Muda, meu Deus, a situação que essa pessoa está. Para a glória do teu nome. Eu oro ao Senhor por mudanças. E que ela veja a tua glória. Para que o teu nome seja glorificado na vida dela. Haja com poder agora, meu Pai. Põe nas mãos dessa pessoa, Santo de Israel. O Senhor pode fazer todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Então nesse momento nós clamamos ao Senhor com força, para que o Senhor entre em ação na vida dessa pessoa. E que a vida financeira, econômica, profissional dela seja completamente mudada, transformada, revertida. Eu determino a realização da vida dela. Aquilo que falta acontecer, que aconteça. Aquilo que estava amarrado, seja desamarrado. Em nome de Jesus, que seja realizado na vida dela, Jesus. Em nome de Jesus. Fala isso com Deus agora. Senhor, eu entendi a mensagem.
e saio daqui praticando. Realiza meus projetos. Me socorre. Entra em ação na minha vida. Eu preciso ver a sua glória. Escuta, haja com ousadia. Quando a gente chega diante de Deus, Deus gosta. Você não está sendo irreverente ao falar com Deus. Deus, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. Deus, eu não aceito mais continuar desempregado. Eu não aceito mais continuar com essa dívida. Eu não aceito mais que a minha vida financeira esteja amarrada, as dívidas acumulando. Eu não aceito mais dessa vergonha na minha vida. Eu não aceito viver dessa maneira. Eu não aceito. Eu quero os meus negócios realizados. É para a glória do teu nome. Me socorre, meu Deus. Materializa os meus negócios. Entre em ação na minha vida, Jesus. Fala com Deus com força. Chegou a hora de você falar com Deus com força, com ousadia, e dizer: o teu nome não é glorificado na vergonha, na humilhação, nas dívidas, nas contas acumuladas, no desemprego. O teu nome é glorificado na vitória. Então glorifica o teu nome na minha vida, Deus. Fala isso com Deus. Deus, glorifica o teu nome na minha vida. Eu preciso que o Senhor glorifique o teu nome na minha vida. Eu preciso que o Senhor me socorra, meu Deus. Me socorre, Jesus. E me dá a vitória. Em nome de Jesus. Eu projetei o meu ano. E eu preciso ver o teu poder se materializando na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja. Talvez onde você quer abrir o seu negócio. Você quer trabalhar, você enviou o seu currículo. Você precisa que uma dívida caia, que um processo seja definido. Que está um cliente que você espera fechar um negócio importante com ele. Então, falou: Senhor, está lá. Eu peço que o Senhor visite o cliente tal, porque eu preciso fechar esse negócio. Que o Senhor visite o endereço, rua tal, número tal, bairro tal, porque eu preciso de definição lá. Que o Senhor me dê essa vitória, meu Deus. Visita lá agora, Jesus. Rua tal, número tal, bairro tal, fulano, cicrano, beltrano, e define isso para mim, Jesus. Dá ordem aos seus anjos. Envia anjos, meu Deus. Manda anjos, meu Deus. Define a minha vida profissional, econômica, financeira. Define, meu Deus. Eu preciso dessa vitória. Eu não aceito a minha vida amarrada. Eu quero vitória na minha vida. Se mostra forte na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, nós estamos todos juntos na mesma fé. Nós estamos nos projetos de conquistas para 2014. Nós temos projetos grandes. Nós temos sonhos. Nós temos desejos que nós não aceitamos ficar sem resposta. Porque nós estamos invocando um Deus tão grande, tão poderoso, tão soberano, que nós cremos na fidelidade do Senhor. Então, meu Deus, nós concordamos com todas as vitórias, com todos os milagres, com todas as portas abertas, com todos os projetos realizados. Nós ligamos aqui na terra todos esses projetos de conquistas materializados, para que, oh meu Deus, nós ligamos para que sejam ligados no céu. E nós desligamos o desemprego, a vergonha, as dívidas, a humilhação, as amarrações. Nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Antes de nós continuarmos, eu quero que você, com a sua fé,
Nós já fizemos isso antes e isso funciona. Você precisa de uma definição para hoje. Então, no seu espírito, deixa a sua fé florar. E determina isso agora no seu espírito. Hoje, segunda-feira, essa situação eu determino no nome de Jesus, que está sendo definida na minha vida. Essa situação, defina algo aí pela fé. Defina aí agora. Vamos, lança a sua fé, seja feito conforme a sua fé. Eu vou repetir, seja feito conforme a sua fé. Você quer que algo volte, que algo seja definido, que algo caia por terra, que algo aconteça. Vamos, força! Seja feito conforme a sua fé. Deus vai fazer. Defina algo agora pela fé. Você vai ter. Algo pode ter ido muito longe, vai voltar. Algo já pode estar definido para o mal. Deus vai reverter. Eu vou dizer uma coisa aqui pela fé, pelo Espírito Santo de Deus. Tem coisa que já está até assinada para o mal. E Deus está dizendo, eu vou fazer isso voltar. Isso vai cair por terra. Isso vai cair por terra. Algo que já foi muito longe, Deus vai fazer voltar em vitória para você. Deus vai reverter algo que já estava definido. É agora, no nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, creia nisso. Algo que já estava definido, talvez até assinado, documentado. Deus está dizendo, vai voltar para você. Eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Eu vou colocar isso de volta nas suas mãos. Defina isso agora pela fé, creia. Creia. Deus vai restituir pessoas aqui hoje. Deus vai restituir de coisas que estavam perdidas. Deus vai te restituir de coisa que estava perdida. Há alguém específico que já tinha perdido. Você perdeu, você já perdeu isso, mas o Senhor está dizendo de uma maneira inexplicável, Ele vai colocar isso de novo nas suas mãos. Ele vai colocar isso de novo nas suas mãos. Ele vai agir isso na sua vida de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, seja feito conforme a sua fé. Se você crê, Deus está fazendo todo um movimento para te beneficiar agora. Se você crê, Deus está fazendo um movimento para te beneficiar. Que você vai testemunhar, você vai. Porque todas as reuniões que Deus fala algo específico, as pessoas passam nesse altar e dizem para mim, bispo, aconteceu. Elas passam aqui e dizem, lembra aquele dia, bispo? Aconteceu, nem que seja uma única pessoa, passa e confirma para edificar a minha fé. Eu sempre vejo isso acontecer. Eu sempre vejo isso acontecer. Nunca neste altar que Deus liberou algo que alguém não tenha passado e dito, foi para mim, nem que fosse uma única, e dito, aconteceu isso na minha vida. Nunca vivi diferente. E não vai ser diferente aqui hoje. Não vai ser. Eu tenho certeza disso. Hoje é isso que você tem que dizer. Eu sei que o Senhor está definindo na minha vida. E para você, que talvez é aquilo, quando algo já está até documentado, selado, como diz na Bíblia, com o anel do rei, a pessoa tende a acreditar que terminou. Para Deus não, Deus reverte. Eu já vi isso acontecer outras vezes. No nome de Jesus Cristo, seja feito conforme a sua fé. Se você crê, Deus está agindo na sua vida. E está mesmo. No nome de Jesus.